Bom dia, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja sempre o nome do Senhor. Deus, graciosamente, vem cuidando de nós. Que a vida, inclusive, é marcada por muitas lutas e dificuldades. Podemos ver isso nos salmistas. Os salmistas, em geral, estão dentro de um contexto de lutas, perseguições e angústias. E Deus usou tudo isso para manifestar algo, inclusive, mais importante: a salvação em Cristo Jesus. Porque, mesmo que a vida seja marcada por lutas, todas essas lutas têm a relação com um problema maior. Eu não sei se você já percebeu isso. Você pode ter problemas de saúde, financeiro, relacionamentos, problemas sociais de uma forma abrangente. Você pode ter muitos problemas na sua vida. E todos eles têm a ver com um problema. E por isso, inclusive, que sempre precisaremos ir para a fonte de todos os problemas. O problema é que o pecado entrou no mundo. O mundo jaz no maligno. E esse é o problema. Porque os homens matam, mentem, enganam, são ambiciosos, arrogantes. Por que tudo isso? Por causa de um problema bem grande que nós temos na criação. É que o pecado entrou, o mundo passou a estar debaixo deste pecado, e então tudo isso acontece. E a gente vai ver então que dentro dos problemas pessoais, aquilo que vai acontecendo com a vida dos salmistas, Deus vai revelando como vai resolver a fonte do problema. Todos os probleminhas por causa de um problemão. E, portanto, precisamos cortar o mal pela raiz. E diz assim, o Salmo ainda 118, que nós estamos vendo, de pedacinho em pedacinho, versículos 19 a 24, diz assim: Abre-me as portas da justiça, entrarei por elas, e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste, e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Observe que, como nós estávamos falando, o salmista tem problemas reais. Não vamos, de forma alguma, ignorar o contexto dele. Ele está rendendo graças e clamando ao Senhor. Ele rende graças porque Deus operou na vida dele e ele coloca diante dele a vida, diante de Deus, a sua vida. Na verdade, ele está se alegrando pós-problema, mas parece que ele ainda está mostrando que há algo que precisa ser tratado, resolvido ainda. Assim, ele vai nos apresentando um pouco do contexto do Salmo. Só que o foco sempre é a salvação. Toda a Escritura vai nos conduzir à salvação. É verdade, como nós falamos, que problemas vão aparecendo. A própria história de Israel e até de personagens pessoais como Abraão, Isaac e Jacó, eles tiveram problemas. Mas dentro da história deles, Deus vai revelar o problema maior e a solução desse problema maior. Por isso a Escritura sempre vai nos conduzir para Cristo. Porque para resolver problemas pequenos, precisamos resolver o problema maior. Para resolver problemas que dizem respeito ao cotidiano, precisamos trazer a solução, que é a solução universal, ou seja, a solução para o problema do mundo, da criação. E ele nos conduz a Cristo. Por que a gente diz isso? Porque esses textos fazem uma referência a Cristo Jesus e o Novo Testamento nos apresenta isso. Vamos lá. Nós temos em João, capítulo 10, o Senhor Jesus dizendo: Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome, as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. O Senhor Jesus falando da porta. E ele, no versículo 7, diz: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E veja que o salmista ele faz uma alusão à porta pela qual entrariam os justos. Essa referência a contexto local, nós podemos pensar na porta da própria cidade.
Nós podemos pensar na porta de Jerusalém. Jesus usou a figura para si. Ele é a porta. É por ele que entram à cidade celestial, à nova Jerusalém. Veja que essas referências poéticas que vão nos conduzir para Cristo mostram algo importante. É que a Escritura tem o propósito de nos conduzir ao Filho de Deus, que é o único Senhor e Salvador. Aquele pelo qual, e somente Ele, pode nos dar a vida eterna. Temos a vida eterna. Então, toda a Bíblia vai nos conduzir para Jesus. E isso deve nos lembrar também que quando você tiver problemas, você precisa levar as pessoas para Jesus. A solução das pessoas é Jesus. A solução do filho, do pai, a solução do esposo, da esposa, a solução para as pessoas dentro e fora de uma igreja, sempre será Jesus. A gente precisa conduzi-las à verdade. É interessante porque nesses dias isso tem nos deixado muito, inclusive, triste, em ver que a nossa sociedade está tão acostumada a viver na mentira que até as denominações, eu não vou nem dizer igreja, porque a igreja de Jesus é a noiva do Cordeiro, né? Mas as denominações que os homens formam, criam e manipulam, elas estão também tratando a vida cristã baseadas na mentira. E isso para resolver problema. Temos um problema, vamos resolver o problema com outro problema. Então, ou seja, os homens estão tentando agir por conta própria, fazendo do seu jeito, e isso tudo baseado em mentiras, em enganos. Uma mentira soluciona outra mentira. Um pecado cura ou restaura ou transforma um outro pecado. É estranho, né? Mas é exatamente isso que tem acontecido. Eles estão tratando mentiras com mentiras, pecados com pecados, mas a Bíblia ensina o contrário. Veja que para resolver o problema, precisa apontar para a verdade. Cristo é a verdade, a Escritura é a verdade. Então, sempre que você precisar resolver problemas, vai a Cristo, leva para Cristo, para que seja solucionado o problema de verdade, porque qualquer coisa diferente seria como colocar um tapete em cima da sujeira, né? Esconder. Não vai resolver nunca. Por quê? Porque são mentiras para resolver mentiras, né? E ele continua ainda citando. No versículo 22, ele diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. O Senhor Jesus disse que é uma referência a ele. Em Mateus 21, versículo 42, diz assim: perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Ele está se referindo a si mesmo. Ele como a pedra que os construtores rejeitaram. Veja que coisa. Há um problema na vida do salmista, de fato. O salmista clama a Deus, Deus opera e ajuda no seu problema, mas aquilo é usado como contexto para manifestar a salvação de algo maior. A salvação que Deus opera em relação à raiz do problema de tudo. Ou seja, a raiz do grande problema cósmico. O mundo, o cosmos está marcado pelo pecado, contaminado pelo pecado. E a solução é a salvação em Cristo Jesus. E num probleminha pessoal do salmista, Deus vai revelar pelo Espírito Santo a solução da raiz de todos os problemas. E isso deve nos chamar sempre a atenção. Veja que tudo se resolve em Cristo. Esse negócio de tentar resolver superficialmente os problemas, essa questão de tentar resolver mal com mal, isso nunca funcionará. Isso não vem de Deus, não vem de Deus e nunca funcionará. Por quê? A Escritura já diz, né? Não se paga mal com mal. Por que não vai resolver? Porque o mal é o problema. O problema não é uma questão aqui, uma questão ali. O problema é o mal. Então, qualquer tentativa de se corrigir mal com mal vai dar no mal maior. É um problemão. Sempre leve para Cristo. A Escritura nos ensina, leve para Cristo, sempre. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Que dia é esse? Cristo Jesus, o dia de Cristo Jesus. É esse o dia da salvação, o dia em que Cristo veio. E aí podemos pensar num dia como aquele momento
fantástico, o momento mais importante da história humana, quando o Verbo encarnou e veio, nasceu, viveu, sofreu, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Esta obra grandiosa, esta é a obra, esta é a verdade que liberta, que transforma, que cura, que realmente faz com que os problemas tenham solução. Porque todo engano, toda mentira, todo pecado, todo mal é resolvido, solucionado por meio da verdade que é Cristo Jesus. Então, seja qual for o problema na sua vida, seja qual for o problema que você encontre, seja em pequena ou larga escala, conduza para a verdade, que é Cristo Jesus. Ele é a única solução para todos os problemas, porque Ele é quem pode resolver o mal pela raiz. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito seja o Teu nome. Agradecemos por tudo. Colocamos a vida nas Tuas mãos e pedimos que o Senhor opere com poder e graça. Ó Deus amado, ajude-nos a viver em Cristo e para Cristo. Ajude-nos a conduzir as pessoas à verdade, neste mundo de tantas mentiras. Ouça nossas orações, opere em nossas vidas. E tudo isso em nome de Jesus. Amém, sim. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.